Fala galera, segunda sétima novamente, primeiramente, fora Deus. Ateus e malabarismo celeste. Uma das razões que me levaram a fazer um bate-papo foi uma acusação que eu, entre muitos, fazem que ateus façam malabarismo celeste para tentar escapar do uso da prova. Agora, se você vai para um debate com um teísta e um ateísta, os dois têm que ter um uso da prova, os dois têm que justificar sua postura. E ficar fazendo malabarismo semântico com esse exemplo disso é muito justo. Vamos analisar tal acusação mais de perto. A acusação é que para fugir do uso da prova, se demonstrar que Deus não existe, alguns ateus estariam fazendo um jogo semântico em dizer que não é que eles acreditam que Deus não existe, mas sim que eles não acreditam que Deus existe. A primeira justificativa que eles dão para afirmar que isso não passa de malabarismo semântico da parte dos ateus é que não existiria diferença entre dizer eu não acredito que Deus exista e eu acredito que Deus não exista. Não acreditar que Deus existe, acreditar que Deus não existe é a mesma coisa, é isso que eu falei. Vou deixar o próprio Papa dos Apologistas responder isso. Esse é um trecho do site do William Lane Craig a esse respeito. Sessão de perguntas e respostas, a seguinte pergunta foi feita para o Craig. Em minhas discussões com ateus, percebo que têm usado a expressão de que lhes falta crença em Deus. Dizem que isso é diferente de afirmar que Deus não existe. Não sei bem como responder a isso. Parece-me um jogo tolo de palavras e é logicamente o mesmo que dizer que não se acredita em Deus. Como eu poderia dar uma boa resposta para isso? Obrigado pelo seu tempo, Steven. Resposta do Craig. Seus amigos ateus estão certos em afirmar que há uma diferença lógica importante entre crer que Deus não existe e não crer que Deus existe. Compare minha declaração. Eu acredito que não existe ouro em Marte com minha outra declaração. Não acredito que existe ouro em Marte. Se não tenho opinião a respeito da questão, então não acredito que existe ouro em Marte e não acredito que não existe ouro em Marte. Há uma diferença entre afirmar eu não acredito em P e eu acredito em não P. Há um mundo de diferença lógica dependendo da posição em que se coloca a negação. Imagino que isso seja o suficiente para a maioria dos apologistas aceitarem que sim, existe uma diferença enorme entre não acreditar que Deus existe e acreditar que Deus não existe. Uma vez que demonstremos que existe sim uma diferença, eles logo partem para dizer que quem não afirma que Deus não existe não é ateu. Então dizer o seguinte, não, só porque eu não vi motivos para, não verifiquei ainda motivos para acreditar em Deus, você não é um ateu. A maioria de vocês já sabe minha opinião sobre isso. Quem não sabe pode ver meu primeiro vídeo do canal ou assistir o bate-papo com o cristão contemporâneo. Mas só para citar aqui, minha posição é de que qualquer pessoa que não acredite que Deus existe é um ateu. Mas vamos aceitar, para fins de argumentação, que quem somente não acredita que Deus existe, sem acreditar que Deus não existe, não seja um ateu. Se essas pessoas não são ateus, então não existe nenhum ateu fazendo malabarismo semântico. No máximo que existe são agnósticos que se identificam como ateus. Você não pode dizer que essas pessoas não são ateus e depois dizer que os ateus estão fazendo malabarismo semântico. Uma vez que fique clara a diferença entre não acreditar que Deus existe e acreditar que Deus não existe, também fica claro que quem somente não acredita que Deus existe, sem acreditar que Deus não existe, não tem o ônus da prova de demonstrar que seja racional acreditar que Deus não existe. Afinal, não é isso que essa pessoa está afirmando. Portanto, ou os teístas aceitam que existem ateus que não têm o ônus da prova de demonstrar que Deus não existe, ou eles aceitam que não existem ateus fazendo jogo semântico. Eles não podem dizer que existem ateus fazendo isso ao mesmo tempo que dizem que essas pessoas não são ateus. Isso sim é malabarismo semântico. Isso é ser totalmente inconsistente. Ou essas pessoas são ateus sem o ônus da prova, ou elas não são ateus. Em inglês tem uma expressão que traduzida seria algo como você não pode ficar com o bolo e comê-lo ao mesmo tempo. Essa expressão se encaixa perfeitamente aqui. Ou você come o bolo ou você fica com ele.
Você não pode dizer que alguém é ateu e ao mesmo tempo dizer que ela não é. Portanto, teístas, existem pessoas que vão te pedir que você demonstre que sua posição de que Deus existe seja racional, sem estarem na obrigação de demonstrar que a posição de que Deus não existe seja racional. Vocês se identificarem elas como agnósticas e elas se identificarem como ateias, não muda esse fato. Eu gostaria de explicar mais uma coisa. Alguém que se negue a assumir uma posição para a qual a pessoa não se ache capaz de satisfazer o ônus da prova que vem com tal posicionamento, está sendo intelectualmente honesta. Tanto no texto do Craig que eu citei, quanto em várias vezes que essa acusação de malabarismo semântico é feita, os teístas tentam fazer parecer com que alguém que não se julgue capaz de satisfazer o ônus da prova para um determinado posicionamento, e justamente por isso ele não assuma tal posição, estaria sendo desonesto. Mas isso é ridículo. Isso é respeitar o ônus da prova. Isso é ser honesto. É ser honesto o suficiente para reconhecer que não seja racional defender tal posicionamento, uma vez que você não consegue satisfazer o ônus da prova que vem com o mesmo. Eu, por exemplo, já tive o posicionamento de que nenhum Deus existe. Porém, depois que me foi demonstrado que para algumas versões de Deus do panteísmo e do deísmo eu não era capaz de satisfazer o ônus da prova para afirmar que eles não existem, eu mudei meu posicionamento da posição de que é racional acreditar que eles não existam para de que não é racional acreditar que eles existam. Isso não foi um movimento desonesto de minha parte, muito pelo contrário. Isso exigiu muita honestidade comigo mesmo para aceitar que não era capaz de defender minha antiga posição. Parece até que os teístas estão defendendo que honestidade é se manter enraizado no que te ensinaram a acreditar, ou naquilo que você gostaria de acreditar. Ao invés de honestidade ser a humildade de não assumir posições para as quais você não é capaz de satisfazer o ônus da prova. Talvez eles façam isso porque sabem que não são capazes de satisfazer o ônus da prova para o posicionamento deles. Para tais pessoas seria muito mais confortável se todo mundo agisse assim. Mas infelizmente para elas, existem pessoas racionais que só assumem posições quando são capazes de satisfazer o ônus da prova que vem com tais posicionamentos. Só para deixar claro, eu defendo que seja racional acreditar que o Deus do teísmo não existe. Eu acho que as contradições nas definições do Deus teísta, junto com argumentos como o problema do mal e do ocultamento divino, sejam suficientes para satisfazer o ônus da prova que vem junto com a minha posição. Já para versões de Deus do deísmo e do panteísmo, eu não defendo que seja racional acreditar que eles não existem. Eu defendo somente que não seja racional acreditar que eles existem. Justamente porque minha honestidade intelectual me impede de assumir posicionamentos que não sou capaz de justificar racionalmente. Se você é ateu e afirma que algum Deus não existe, você tem sim o ônus da prova de demonstrar que sua posição é racional. Meu conselho para você é, se você não se sente confiante em defender os argumentos a favor da não existência de Deus, não afirme que ele não existe. Foda-se se alguns teístas vão dizer que então você não é um ateu. Como alguém vai te classificar ou deixar de classificar, não faz absolutamente nenhuma diferença. Os teístas estão fazendo uma afirmação que exige deles que satisfaçam o ônus da prova. Não tem nenhum motivo para você assumir um ônus também se você não se sente confortável em satisfazê-lo. Só afirme que um Deus não existe quando você for capaz de demonstrar a racionalidade da sua posição. Não seja como os teístas. Valorize o ônus da prova.